Pessoal, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente nesse nosso webinar aí sobre a tratativa de um tema tão importante no mercado nosso de transporte rodoviário de cargas, né? A gente procurou trazer aí a opinião de dois especialistas no assunto, são pessoas que têm uma longa vivência, uma longa bagagem no mercado de logística. Primeiramente, eu quero agradecer aí a participação, né, do Marcelo Coro e do Alexandre Califani, né, que aceitaram aí prontamente o convite de estar trazendo um pouco das suas experiências aí no mercado, né, e trazer um pouco da vivência, né, na parte de contratação de transporte rodoviário de cargas, né. Gostaria só de relatar, a gente vai deixar também o espaço para dúvidas, caso os participantes tenham alguma pergunta a fazer aos convidados também, a gente vai estar tendo um tempinho de esclarecimento dessas dúvidas, né? Marcelo, deixo a palavra contigo aí, né? Primeiro que falei, mais uma vez, agradecer pela disponibilidade, pela agenda, né? E, e vamos que vamos aí. Obrigado mesmo. Boa, legal, prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu, falando um breve histórico meu aqui, tenho mais de 15 anos em supply chain e logística. Passei por 4 multinacionais, sendo 2 americanas, uma francesa e uma alemã. Conheço o Thiago aí desde a época da Mattel. Mattel que está em alta agora com o filme da Barbie, que inclusive não poderia deixar, eu já assisti o filme. E também um pouquinho aí da minha última experiência, né? Eu entrei no conselho do Embrask em 2020, quando eu era head de supply chain lá do Burger King. Estou desde 2020, então, no conselho. No final do ano passado, eu assumi a presidência do conselho e prazer enorme estar aqui com vocês aí, dividir os microfones aí com o Thiago e com o Califani. Legal. Obrigado pela apresentação, Marcelo. Fala um pouquinho para a gente também da experiência, Califórnia, o pessoal que está acompanhando a gente. Claro. Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado, Thiago, aí pelo convite. É um prazer estar aqui junto com você e com o Marcelo para a gente trocar um pouco de experiência. Falando de experiência, eu tenho 22 anos de indústria automobilística. E dentro da indústria automobilística, eu tive a oportunidade de ter uma carreira internacional. Fiz joint ventures na China e na Índia, então teve bastante movimento aí dentro da indústria automobilística. Depois eu mudei para o varejo, estou 9 anos no varejo, e dentro desse período aí de pouco mais de 30 anos de experiência, eu fiz muito forte o trabalho em cima da filosofia Lean, né, que foi minha base desde o início. Depois disso, eu trabalhei dentro da logística com a parte de transporte, gestão de CDs e a gestão de fornecedores para abastecimento de fábrica ou abastecimento aí das lojas e dos CDs no caso do varejo, né? Eu pertenço também ao BR Angels, né? Sou associado do BR Angels, onde ali a gente tem a oportunidade de fazer investimentos em startups, né? Então, eu participo de grupos que fazem o primeiro filtro na avaliação dessas startups, né? Seja, no meu caso, é de varejo, logística e transporte. Isso tem me dado uma bagagem muito boa aí para estar conhecendo essas empresas que estão fazendo essas disrupções aí no mercado. E recentemente eu tenho trabalhado mais com a parte de conselho e consultoria de pequenas e médias empresas, mais voltado para a área de transporte e operadores logísticos, ajudando eles aí a serem mais lucrativos e rentáveis. Bacana. Bom, são dois que falei, currículos aí invejáveis aí, com muita bagagem, muita experiência para poder compartilhar com a gente. Califani, a gente tratando agora especialmente sobre o tema, né? Na sua opinião, quais as principais dificuldades que as empresas enfrentam na hora de selecionar uma transportadora de cargas, né? Então, você precisa do serviço de transporte de cargas, né? E quais são as dificuldades que o mercado enfrenta para fazer uma seleção de um prestador de serviço? Na minha visão,
quando você vai para o mercado, a grande dificuldade é a quantidade de transportadoras que existem hoje, né? Você tem transportadoras de A a Z, algumas específicas em alguns nichos, outras falam que fazem tudo. Então, eu acho que a principal dificuldade aí é você separar, até para fazer uma boa cotação daquilo que realmente você quer. E para você conseguir chegar nisso, eu acho que é muito importante fazer uma lição de casa antes, né? Fazer exatamente qual é o escopo que você precisa, o que você quer transportar, que tipo de produto, volumetria, fazer toda uma lição de casa, até para dar uma visão de alguns anos para frente e quais empresas que você gostaria. Então, seria muito interessante você mapear isso. Tendo essa lição de casa feita, fica muito mais fácil você ir para o mercado, porque hoje em dia a disponibilidade e a quantidade de transportadoras realmente dificulta a vida de muitas pessoas que não estão indo para o mercado de uma forma mais organizada para fazer essas cotações. Entendi. Marcelo, e na tua opinião, o que você tem alguma coisa para complementar o que o Califone trouxe também? Excelente ponto quando ele menciona aqui, né, que você tem transportadoras que fazem todas as regiões, né? Isso já é difícil de você comprar essa ideia, porque você não pode ter um especialista num país como o nosso, né, o Brasil, o tamanho que é o Brasil, a transportadora não vai conseguir fazer bem todas as regiões. Então, ou você vai ter um problema de qualidade, porque ele não tem a penetração necessária para chegar numa região mais distante, então ele pode terceirizar, quarteirizar a operação, e aí perde o controle, ou você vai ter um problema de preço, porque o cara também não vai ser competitivo em todas as regiões. Então, acho que esse é um ponto ali para você fazer essa avaliação, né? Ter a clareza da capacidade da transportadora, né, da onde que ele é o especialista, transparência e o perfil aderente ao seu negócio. Porque batem na porta aqui, né, a gente que está sentado aí na cadeira, né, do lado de quem contrata, você recebe abordagem todo dia, né, e-mail, tal, porque gente que querendo fazer esse transporte para você, né, mas não é todo mundo que consegue ter o perfil aderente ao seu negócio e realmente a capacidade para poder atender. E capacidade é um ponto que também no discurso é muito bonito, na prática, na hora que você vai contratar a transportadora, precisa ver se realmente ele vai conseguir absorver a sua carga, ele só vai conhecer o volume na hora que você realmente começa a operar, então tem que ter muito cuidado na hora de colocar alguém e você entregar a sua carga para uma transportadora, sabendo se ele vai ter essa capacidade para poder atender o negócio. Bacana. Deixa eu fazer um complemento na explanação que o Marcelo trouxe, né? A gente decidiu fazer esse webinar porque aqui do nosso lado a gente entende que realmente esse é uma dor do nosso mercado embarcador, né? E o webinar ele complementa dois e-books que nós lançamos, está no nosso site, né? Para quem tiver interesse também para poder fazer um download no e-book, sobre dicas de contratação e critérios para contratação de transporte rodoviário de carga. Só para mensurar, né? É uma informação pública, se as pessoas entrarem no site da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a agência regulatória do governo federal para o setor de transportes de carga, nós temos no país hoje 312.883 transportadoras de carga com registro nacional da NTT. Então, lógico, assim, no universo de 312 mil empresas, como é que os desafios de realmente você conseguir selecionar aquela ou aquelas que seriam mais aderentes à tua necessidade? É mais ou menos isso que você complementou. Exatamente. E Califone, quais são os critérios mais importantes que as empresas devem considerar para selecionar uma transportadora de cargas?
Bom, tem vários critérios aí que vai depender muito do tipo da empresa que está fazendo a cotação e o tipo do produto que ela quer transportar, né? Mas é muito importante que essa transportadora ela tenha clientes parecidos com seus concorrentes ou de produtos similares, né? Ela tem uma boa estrutura, ela consiga te atender bem, tenha um saque rápido, onde você consiga tirar qualquer dúvidas. Então, tem uma série de itens que é importante você ter em mente, por isso que o planejamento interno é muito importante antes de você ir para o mercado selecionar as empresas, né? Então, o que é muito importante para você? É o custo, é o OTIF, porque você pode ter uma empresa com um custo muito bom, mas você depois vai entender que a OTIF dela não é a melhor do mercado. Então, você precisa estar selecionando as transportadoras que se adaptam bem ao seu mercado. Por exemplo, a gente tem a indústria automobilística, com o famoso just in time, que se ela não tiver um bom OTIF, não adianta ter um bom custo, porque você vai ser penalizado, né? Então, aquela frase que o barato sai caro, sai realmente. O Marcelo, poderia complementar aí com os itens? Não, sem dúvida. É o que você comentou, né? Então, flexibilidade da transportadora, acho que é um ponto importante na hora de você selecionar, né? Porque quando você começa a operar, você precisa trabalhar com alguém que tenha flexibilidade, e isso você vai saber também pelo histórico da empresa, da vivência que ela tem no mercado, e voltando, né? Se ela é uma especialista em fazer a operação naquela região. Então, pegando um pouco de exemplo, dependendo do negócio que você tem, né? Na Mattel, por exemplo, que é brinquedos, nós fizemos lá uma seleção de transportadoras com especialistas por região, né, para que você tenha realmente um bom nível de serviço. E o que você comentou, né, o nível de serviço que você quer, ele vai depender, é um trade-off do nível de serviço entre o risco e o tipo de produto que você tem. Então não adianta, de repente, você pagar muito mais caro para você melhorar um pouco o seu SLA, sendo que aquele nível de serviço ele não vai ser percebido pelo mercado. Então, se ele é um produto, vou pegar um exemplo aqui, na área hospitalar. Na área hospitalar você não pode errar. Você tem alguém que depende daquele produto, você tem uma vida que pode estar em risco se não chegar o medicamento no horário correto. Então, ali você tem que pagar o preço mais alto para você garantir um nível de serviço mais elevado. Mas, por exemplo, pegando o exemplo de Burger King. Burger King você tem muito mais importante do que o horário é a frequência e você ter a garantia de que os veículos eles vão chegar nos dias combinados para o restaurante. Porque o restaurante ele não tem espaço para acomodar estoque. Então, os bons restaurantes ali têm no máximo 2 dias de estoque. Ele vai receber 3 vezes na semana. Então, como transportadora, tem que garantir que você entregue com frequência. E aí, esse nível de serviço é muito mais importante a frequência do que um horário que o cara consiga antecipar. E às vezes ele não vai nem conseguir antecipar uma entrega. Se falar para um dono de restaurante lá que seja um franqueado, ou então para um gerente de restaurante de loja própria, você quer que eu entregue antecipado? Muitas vezes ele não consegue, porque está num horário de pico, ele vai ter toda a equipe direcionada para atender a loja e é ruim chegar antes do horário. Então você precisa chegar no horário correto. Tá? Tiago, a gente trabalhou lá na Mattel, você tem, sim, eu tenho uma loja que ela tem horário de shopping, é muito importante que ele chegue naquela janela que o shopping permite entregar. Então, não adianta ele chegar fora do horário que você perde as entregas do dia todo. Então, dependendo do tipo de produto e o nível de serviço que você vai querer colocar versus o seu risco,
é a importância aí de você utilizar como critério na contratação. Em último ponto aqui, só um alerta, muito importante também, a clareza na cobrança do frete, pessoal. Às vezes você tem as tabelas de frete com algumas nomenclaturas distintas, né? Então você tem lá o frete peso, gris, ad valorem, então tem transportador aqui, não, eu não cobro gris, aí você vai ver, está dentro do ad valorem. A taxa mínima que você cobra é alta, o seguro, se está embutido, se não está. Então, é o cuidado que você tem que fazer na hora de você colocar na planilha, precisa ter um critério importante ali para poder fazer essa avaliação, para, como o Califani falou, né, não comprar gato por lebre. Né? Você às vezes acha que está pagando barato, mas os custos estão mascarados ali em linhas distintas, e acho que a clareza, essa transparência é muito importante na hora da contratação. Deixa eu complementar um pouco do que o Marcelo colocou, pegando um pouco esse gancho que você falou da Operação Matel, né? A gente teve a oportunidade de vivenciar essa operação durante 8 anos na nossa história da empresa, né? E aí você pega um outro fator agravante, né, dentro dessa operação, e eu creio que você se recorda bem, não só a questão de restrição de horário, agendamento da entrega, mas aquela questão onde o lojista ele prioriza o recebimento daquilo que ele está vendendo, né? Você lembra disso? Então, Sim. é mais ou menos assim, vamos pegar o exemplo de agora, talvez, né? Estourou o filme Barbie. As lojas vão querer receber a Barbie. O resto dos produtos não tem jeito. Segura aí, depois você manda. Mais ou menos por aí também. Então, você organizar isso é bem complexo, né? Você organizar isso é bem complexo. E a dor de cabeça que você tem, né? Porque aí fica a operação da transportadora, né? Tendo que ter essa flexibilidade que é importante para saber, não, eu vou mandar essa carga agora e segura o restante, e você consegue atender aquela demanda específica. Então, acho que esse é um ponto super importante. Conhecendo a operação, é aí que você vê a diferença de quem consegue trabalhar e tem o perfil aderente ao seu negócio. Legal. Ô, Califani, na tua opinião, como que as empresas podem avaliar a confiabilidade de uma transportadora antes de contratar os seus serviços? Então, na prática, o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de pegar um checklist do que eu gostaria que as empresas tivessem. Então, é um perfil de caminhão X, uma frequência Y, essa aqui são as minhas localidades, aqui são as minhas cartas, passar o máximo de informação nosso para os transportadores e o que eu espero dos transportadores, né? Aí a gente faz um primeiro filtro, né? Passando por esse primeiro filtro, a gente seleciona ali os que passaram por esse primeiro filtro e aí que vem a parte mais importante na minha visão, né? Que seria realmente a gente gastar sola de sapato, né? É sair e visitar as operações das transportadoras, né? Então, verificar se aquilo que ele escreveu no papel, visto que o papel aceita tudo, se ele tem lá. Porque muitas vezes ele vai escrever coisas que na prática você vai lá olhar e fala assim, não é possível que ele consiga fazer isso naquilo que ele escreveu, né? Então, ali você já consegue detectar se o transportador ele está sendo transparente ou não com você. Essa é a primeira visão. E a outra, que aí antigamente a gente fazia visitas, né? Mas hoje dá para fazer mais online, é você realmente fazer uma vídeo e conversar com os clientes daquela transportadora. E normalmente esses clientes, quando são bem atendidos, eles fazem questão de falar muito bem da transportadora, né? E é nessa união da visita ao transportador e conversando com os clientes dessa transportadora que você consegue fechar a sua linha de raciocínio para entender se aquela cotação que foi passada, ela está coerente ou não com aquilo que você espera. Então, normalmente, eu trabalho dessa forma.
E aí, Marcelo, como é que você costuma fazer? Não, fundamental o que você falou, né? Acho que benchmark e referências são pontos que a gente tem que fazer. Não só clientes, mas eu já trabalhei também, às vezes, com equipe local, né? Equipe de vendas local, que acaba visitando clientes distintos e sabe que naquela região específica, quem são transportadoras que operam bem, outros embarcadores também, né? Que você pega um perfil aí similar à tua operação, que fazem operação com aquela transportadora, acho que é legal trocar as figurinhas. E eu gosto bastante de fazer piloto, né, gente? Então, antes de você fazer a operação inteira, né, já passar uma fatia grande para a transportadora, fazer um teste, fazer um piloto, ver como é que o perfil de transporte aí funciona, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora que for virar a chave. Um ponto importante aqui, né, acho que serve aí também como alerta. Tem transportadora também que às vezes passa um preço, né? E aí você está fazendo um bid. Acho que esse é o cuidado que você tem que fazer quando você está fazendo uma concorrência, quando vem aquela redução brusca de preço da transportadora para ganhar concorrência. Aí o cara começa a fazer a operação, você fechou, você tem todo aquele processo, dali 2, 3 meses o cara levanta a mão, ó, sabe como é que é? Aquele preço que eu passei não dá para você, não consigo cumprir, né? E aí é aquela famosa isca que os caras jogam, né? Pô, vou reduzir o preço aqui para ganhar concorrência, você fecha e não era aquilo porque o cara nunca ia conseguir fazer aquele preço. Então, se ele tem um preço base, desconfia se vem uma redução muito grande, porque ela tem que ser uma relação positiva, né? A transportadora tem que ganhar dinheiro, né? O embarcador tem que ter o seu custo equilibrado. Acho que tem que ser uma operação saudável para ambas as partes. É o famoso não ter almoço grátis, né, Marcelo? Exatamente. E eu vou te falar que do nosso lado aqui, a gente já teve. Você conhece a nossa empresa, você me conhece, sabe da seriedade do trabalho que a gente desenvolve, né? E eu vou te falar que por algumas vezes não perdemos negociações de mercado, né, por uma questão comercial, e lá na frente a gente teve informação, não, realmente ele entrou, o preço não conseguiu fazer, mas a operação já estava aqui dentro, né? Putz, para eu poder fazer de novo uma troca de transportador ia ser muito burocrático, né? O nível de serviço está ok, e a gente preferiu aqui acabar acertando a questão comercial, né? Então, mas é muito de empresa para empresa, porque a gente sabe que a substituição, né, não é como você, sei lá, trocar um micro-ondas que queimou, que você tira um, coloca outro, liga na tomada e está funcionando. Mas você pegou num ponto importante também. Marcelo, e na tua opinião, quais as medidas que a empresa pode tomar para garantir a segurança das cargas transportadas? E aí eu vou fazer um gancho, tem uma pergunta que foi feita sobre essa questão de segurança que eu também vou fazer depois que você e o Califone concluírem as suas análises e sugestões. Tá, legal. Então vamos lá, né? Começa pelo que o próprio Califani falou, né? De visita ao transportador, e aí é você saber exatamente como é que a transportadora vai operar. Então, se você vai ter redespacho, onde que você tem redespacho, como é que vai ser a operação nas pontas, para você garantir que não adianta você só fazer o primeiro embarque confiável e a partir dali a sua carga você não sabe para onde vai. Gastar sola de sapato, de repente acompanhar a entrega, você pegar alguém lá na ponta que vai receber a mercadoria, coloca alguém para acompanhar o recebimento, ver como é que está sendo efetuado, ver como é que a sua carga chegou lá. Então, nessa questão do piloto que eu falei lá na pergunta anterior, acho que é muito de você entender, exatamente fazer um piloto bem feito, entender a sua operação de ponta a ponta. E aí também pedir um histórico de sinistro, né, pegar informações aí com corretora e seguradora para saber como é que está a sinistralidade daquela empresa, para você, de repente, não colocar a sua carga junto com uma outra carga avisada, carga de risco, e aí você aumenta a sua insegurança no transporte. Agora, falando especificamente, né, de segurança de cargas, acho que o ponto fundamental, né, quando você tem uma operação, é fazer uma boa gestão de riscos, né? O gerenciamento de riscos é saber exatamente qual que é o mapa, né, mapear a sua área de atuação da transportadora. Então, Rio de Janeiro é um exemplo, né, uma região difícil de trabalhar, não é todo mundo que quer trabalhar, então você precisa ter empresas que saibam trabalhar naquela região, porque é uma área que tem sinistralidade grande, então
é fundamental nesse mapeamento identificar quem tem capacidade para poder atender uma operação lá, quais são as tecnologias necessárias para isso, cria as suas regras e os seus procedimentos, define a seguradora e um PGR bem feito, acho que é super importante também. Né? Não adianta, papel aceita tudo, como o Califani falou. Então não adianta você colocar um PGR e aí o PGR não é cumprido, porque ele é tão restrito em alguns pontos que na prática a transportadora não cumpre, se der um sinistro vai ter dor de cabeça, porque aí começam as discussões de que pô, esse PGR não está bem feito, não é claro, e aí você vai ter dor de cabeça. E aí, partindo para a prática, né, no passo a passo, é muito importante, então, categorizar os riscos. Né? Quais são os riscos externos da operação, quais são os riscos internos da sua operação, e avaliar se aquele risco é um risco estratégico, se ele é um risco operacional, se ele é um risco financeiro. E se a gente for parar para pensar, pessoal, na nossa área aqui, os últimos anos, risco e fraude veio à tona. Né? Nós tivemos o caso recente das Americanas, né? O problema que isso tem, aqui que tem a ver com a área de supply chain, tudo. Né? Na verdade, se você tem uma operação que ela tem uma fraude, que ela tem esse tipo de impacto, a área de supply ela está diretamente relacionada com a área financeira. Então, você vai ter problema, vai ter dor de cabeça se você tiver algum problema de fraude no meio da operação. Guerra na Ucrânia, Covid, greve dos caminhoneiros. Então, quem não tem plano de contingência vai ficar na mão. Nós tivemos que aprender na prática, né? Ninguém imaginava que a gente passaria aí pela pandemia e tivemos que, dentro da área de supply chain, ser criativos para saber como operar, como criar esses planos de contingência. Então, pô, agora, né, que a gente já sofreu aí, tomou a picada aí de uma pandemia, dentro da nossa área é fundamental trabalhar com plano de contingência, saber quais as empresas que têm um Disaster Recovery Plan, né, um plano de continuidade de negócios, para que você não tenha esse tipo de dor de cabeça. E ferramentas que funcionam bem, por exemplo, o FEMEA, né, que é você saber quais são os seus modos de falha e como é que você desenvolve ações para mitigar esses riscos. Tá? Então, uma informação legal para vocês terem, pessoal, eu estava lendo recentemente lá que as fraudes no envio de produtos, elas aumentaram 1.500% nos últimos 3 anos. Então, é super importante aí que a gente tenha essa gestão de riscos muito bem feita, porque vai acontecer problema. A gente sabe que vai acontecer e a gente precisa estar preparado para saber o que fazer no momento que isso acontecer. Califane, tem alguma coisa para complementar também? O Marcelo é um baita especialista nisso, né? Então ele cobriu aí todos os pontos. O que eu queria acrescentar é a nossa experiência no mercado de materiais de construção e decoração, né? Então nós tínhamos aí toda a parte de tintas e solventes, né? Então essa parte se a gente armazenasse dentro do nosso CD, fizesse um cross-docking lá, a gente aumentaria o seguro do galpão. E aumentaria a tal ponto que inviabilizaria toda essa logística. Então, às vezes, é importante a gente olhar também que produtos que a gente está colocando dentro do nosso CD para ser transportado, porque às vezes a gente vai precisar de um caminhão diferenciado, um motorista treinado, várias licenças para fazer o transporte dessa tinta, onde o nosso fornecedor já é o especialista nisso. Então, ele já consegue fazer a entrega loja a loja. Então, às vezes, é muito melhor a gente olhar todos os aspectos para que a gente acabe não aumentando o nosso custo desnecessariamente, né? Então, nesse caso, o trade-off aí é bastante importante a gente colocar os cenários e identificar qual deles é o de menor custo aí para fazer esse transporte. A gente tem um comentário de uma das pessoas que estão assistindo a transmissão, LC Rosa. Hoje eu tenho problemas na entrega na área de risco e também em área rural. Vocês teriam alguma sugestão, recomendação ou vivência nesse perfil de entrega que a gente possa compartilhar também?
Dentro das empresas do varejo que eu trabalhei, a gente tinha o e-commerce, né? A gente tem o e-commerce lá dentro. E esse e-commerce, ele trabalhava com o Brasil todo, inclusive as áreas de risco. E várias empresas, tendo essa mesma dificuldade, o que elas faziam normalmente? Separava aquele CEP da área de risco para que direcionasse, antigamente era para o Correios, porque o Correios entrega em qualquer lugar realmente, né? Então, eles tiravam aquela área de risco da cotação geral, porque a gente tinha um software que fazia o leilão lá dentro para o menor frete, né? Então, ali, aquela área era atendida somente pelos Correios. Então, no início, esses materiais iam para os Correios. Depois, com o tempo, começou a aparecer startups que fazem entregas em comunidades, né? Então, são startups que nasceram na comunidade e que ela é especialista naquela comunidade. Então, é importante entender quais as áreas, porque não vai ter uma startup em todas as comunidades. Então, precisa entender muito qual é o problema e aonde é o maior fluxo que ele tem, para identificar se essas áreas de risco têm essas startups locais, para que ele consiga fazer esse acordo comercial com essas startups aí que está funcionando muito bem, bem melhor que os Correios. Marcelo, tem alguma outra sugestão na tua vivência que você também poderia compartilhar? Da área rural, não, Thiago. Acho que aí o Califane tem mais experiência nessa área do que eu aí. Tá. Bom, deixa eu compartilhar um pouco da informação da vivência a gente como transportadora, né? Esse é um assunto de área de risco, é um assunto extremamente delicado e eu vou falar que não existe, inclusive, um mapeamento muito preciso, porque cada empresa acaba tendo um pouco da sua vivência, da sua experiência, e acaba classificando, talvez região que para uma e a outra não existe muita convergência, né? Mas a gente aqui faz a separação também, né? Principalmente quando você, Marcelo, falou Rio de Janeiro, a gente tem locais que, infelizmente, a equipe de entrega não consegue efetuar o serviço. Né? A gente teve até na época da pandemia, graças a Deus não aconteceu algo pior, mas a gente teve uma experiência muito traumática aí de ameaça de morte ao motorista de entrega. Né? E aí a gente realmente tem que fazer um mapeamento, porque a gente lidar também com vidas do outro lado da ponta, né? A gente lidar com vidas, né? Então, e a gente tem que prezar pela segurança dos colaboradores, né? O que eu vejo um pouco de experiência disso, de mercado, conversando com outras empresas, existem algumas empresas que elas acabaram adotando uma estratégia também de identificar em determinadas comunidades, associações, líderes acabam meio trabalhando como aquele local como um transit point, geralmente na entrada das comunidades. E de lá eles acabam fazendo a entrega pelas vias aí internas da própria região, né? E falando um pouco sobre a zona rural, a gente tem experiência nesse mercado, a gente tem alguns clientes que eles fornecem ou a gente realiza entrega em locais como usinas que ficam realmente em fazendas, né? Então, você tem regiões um pouco mais críticas, onde realmente o custo frete acaba ficando um pouco mais alto, porque você tem que tirar um veículo que está fazendo uma produção numa área urbana, muitas vezes deslocar esse veículo uma estrada de terra, 30, 40, 50 quilômetros. Já tivemos situações assim de chuva, atolar caminhão, ter que arrumar trator para poder desatolar carro de entrega, mais alto mesmo. Então, acho que essa experiência que eu poderia compartilhar, né? Ô, Tiago, pode falar, Califano. deixa eu só fazer eu lembrei aqui também que atualmente a gente tem aquelas empresas que são os lockers, né? Então, também
chega na base da comunidade, sempre tem algum posto de gasolina com esses lockers, que pode ser uma saída também, né? O pessoal entrega ali, passa o QR Code para a pessoa que fez a compra, e aí ele vai até ali a base, que é muito mais próximo da casa dele, faz a retirada nesse locker. E outro ponto é o seguinte, a gente trabalhava o e-commerce do Brasil inteiro, mas a gente tirava ilhas, a gente tirava terras indígenas, porque quando a gente faz o Brasil todo, é literalmente o Brasil todo. Você pega o Sim, CEP, Correios, joga, só que com a experiência você vai vendo que tem áreas que é inviável você entregar. E às vezes a maioria dos e-commerces não tem aquilo disponível, né? Então eles vão lá e realmente pegam aqueles e-commerce que entregam naquela área. Muitas vezes o frete cobrado não é o frete que ele vai conseguir entregar lá, e a empresa ela vai ter um pênalti muito grande para essas regiões. Então, por isso que normalmente a gente tirava da base de entrega essas regiões. legal, é uma boa experiência também. Agradeço pelo compartilhamento. O Califone, pegando um pouco o gancho aqui, quais são as implicações financeiras e comerciais que pode acontecer, né, na hora de você selecionar uma transportadora, se você acabar selecionando um prestador inadequado? Olha, eu vou falar que por experiência é grande. É uma perda de tempo e de dinheiro, né? A gente teve um caso recente dentro do e-commerce que a própria unidade ali do e-commerce, o gerente, ele avaliava as transportadoras e colocava para dentro para fazer a operação com a gente. E essa transportadora, ele olhou lá os preços, estava tudo certinho, só que tinha aquelas linhas pequenininhas lá no final da proposta dele, né? Que normalmente vai estar em cima da taxa de dificuldade de entrega, e ele colocava taxa de dificuldade para tudo. Não tinha, tá bom, mas o que é taxa de dificuldade? Então é importante, na hora de você aprovar um orçamento, você lê ele realmente, toda a proposta, e olha, você está falando de taxa de dificuldade. O que é taxa de dificuldade para você? Porque a gente entregava piso, cimento, para ele pode ser que isso seja taxa de dificuldade, para nós é o dia a dia. Então não era para ter uma taxa de dificuldade, e ele colocava em 100% dos casos. Outro, e era o mesmo fornecedor, tinha a taxa de restrição de trânsito, que ele colocava um percentual da nota fiscal e não um percentual do frete. Então isso multiplicava a fatura absurdamente, né? Então, o pênalti financeiro, até você começar a vir as primeiras faturas, e aí tem todo um processo que é importantíssimo, é você conseguir verificar o que está sendo faturado frente à sua tabela para ver se as coisas estão de acordo. E isso tem que ser olhado com lupa, principalmente se é um fornecedor novo, para você pegar essas irregularidades na hora que elas acontecem. Então, assim, as implicações, elas são muito grandes, por isso que o Marcelo falou bem quando ele fala assim, eu faço um piloto, né? Porque é aquela história da startup, né? Você faz rápido, erra rápido e conserta rápido. E quando você está no piloto, o seu impacto financeiro é menor do que se você já tivesse liberado, por exemplo, todos os CEPs para essa empresa fazer. É isso, Marcelo? É isso aí, é o que eu comentei lá atrás. A clareza na cobrança do frete é justamente isso. Se não vem essas linhas pequenas, aquela sacanagem que o cara
passa um preço, na hora que você vai efetivamente utilizar o serviço, você vê que não é bem isso. Mas para complementar, né, eu acho que a perda de vendas é fato, né, você vai acontecer, mas acho que não só a credibilidade, mas como a imagem de marca. Acho que esses são pontos fundamentais ali. Então, voltando aí com o exemplo da Barbie, do lançamento do filme. Você tem o dia D, o dia que lança o filme, as lojas têm que ter a boneca lá pronta, na prateleira para lançar. Você perdeu o dia D, não volta mais, é venda perdida e você perde imagem de marca e perde credibilidade. Pô, a pessoa que se prepara para poder receber o produto e fazer as ações no dia D, não tem o produto, isso acaba com a credibilidade da nossa área. O Burger King é a mesma coisa, tem várias promoções, né? Você faz aquilo, se prepara para a loja ter o sanduíche, que também, inclusive, o Burger King fez, lançou lá o sanduíche com molho rosa agora aí na campanha da Barbie, precisa ter o sanduíche na hora que lança, né? Se você não tem, no dia do filme, que os caras foram lá assistir o filme, sai do filme, vai comer o sanduíche, o cara perdeu aquele time e não volta, né? Refeição perdida, você não vai fazer o almoço no outro dia, acabou, perda de venda. E na nossa área, acho que credibilidade é fundamental, porque a gente gosta de brincar lá no Embrasque, né? O Embrasque, para quem não conhece, né, é um grupo lá que a gente, são vários executivos, né, que a gente troca experiência, são pessoas de mercados distintos, né? Inclusive a gente faz avaliação lá das bancas de MBA e pós-graduação, então a gente troca muitas figurinhas. E a gente brinca lá no Embrasque que na nossa área, né, de supply chain, logística, compras, ninguém dá parabéns, né? Se você fizer tudo certo, entregar no prazo e não der ruído, você fez um bom trabalho. Agora, se você atrasou, aí o ruído vem, a credibilidade vai para o ralo e até você explicar o que aconteceu, a culpa vai ser da área de supply que não fez o produto chegar lá na ponta. Então, acho que a implicação que você tem, né, em selecionar uma transportadora inadequada, né, além da credibilidade, é similar a uma contratação que você vai fazer, né? Você contrata um colaborador e aquele colaborador não dá liga, né, não encaixa na empresa. Pô, você perdeu tempo, você perdeu todo um processo ali de treinar tudo e na hora que aquilo precisa acontecer, não acontece. A transportadora é a mesma coisa, você tem que trabalhar muito bem, né, essa parte prévia, né, nos critérios, para você ter a segurança de que no momento que você começa a operação, não vai ter esse tipo de surpresa, porque vai ser dor de cabeça na certa. A gente é medido pelo que a gente não faz, né, Marcelo? Exatamente. É mais ou menos o que a gente faz e vira obrigação, né? É isso. A gente brinca aqui que nós temos que a gente tem que auto-celebrar. Então a gente junta o pessoal da área, comemora, porque ninguém vai bater palma para a gente para falar, pô, vocês fizeram um bom trabalho. Assim, o silêncio é indicador de um bom trabalho. Eu tive clientes que já me falaram assim, enquanto menos eu ver você, melhor significa que está tudo bem. Exatamente. Legal. Cório, como que as empresas podem avaliar a flexibilidade das transportadoras em relação a mudanças de última hora no cronograma de entrega? Tem alguma dica para analisar essa flexibilidade, que até você comentou anteriormente? Exatamente. Acho que a gente falou um pouco disso, mas o que a gente tem que ser uma empresa que não tem burocracia, né? Se você percebe que tem muita burocracia para você, trânsito de informações, facilidade de acesso, então tem que ser uma empresa que aquela visão, né, de dono tem que estar presente. Não adianta ser uma empresa gigante que você tem um monte de pessoas ali, vou colocar alguém para atendimento, mas na hora que dá o problema você não consegue acessar ninguém. Passou o timing. A gente não pode, né, não podemos nos dar ao luxo de resolver depois algo que precisa ser resolvido agora. Então a velocidade de resposta é muito importante e aquilo, né, plano de contingência, né, na seleção, nas visitas, né, perguntar para a empresa, né, pô, como é que a transportadora trabalha em plano de contingência, como é que essa flexibilidade, pô, eu atrasei, eu tenho um problema com o cliente, o que acontece? Existe flexibilidade dentro da operação
para que você consiga postergar uma entrega sem não causar um impacto grande dentro da operação da transportadora e saber que aquela operação não está trabalhando no limite, no gargalo, né? Que o cara tem ali um pulmão, né, para conseguir flexibilizar cargas, porque a gente sabe que vai ter atraso, vai ter algum tipo de problema, cliente vai aparecer um problema de última hora, ou às vezes vem informação da área comercial divergente daquilo que você está preparado e as coisas não vão acontecer conforme você imagina. Então, quem trabalha muito justo, né, que não tem nenhum espaço para erro, vai ter problema. Acho que é importante aí saber a empresa parceira com que você está trabalhando, né, como é que é esse tipo aí de flexibilidade para ela poder ter fôlego e resolver as coisas. Né? Califani, tem algum ponto adicional aí que você acha importante? E eu acho que quem trabalha nessa nossa área, as pessoas de dentro da empresa precisam ser flexíveis e precisam ter parceiros flexíveis, né? Porque é certeza que vai ter algum problema em algum lugar, em algum dia, se não toda semana, né? Então, a gente tem que entender muito bem, por exemplo, na indústria automobilística, né? Você estava programado lá fazer o Palio, o Uno, lá na época que eu trabalhei. Aí, de repente, algum fornecedor não tinha lá alguma peça do Palio. Eles viravam tudo para Uno e falou, ó, eu preciso disso aqui agora. Então, a gente precisava ter essa flexibilidade e toda a cadeia precisava ser flexível, né? Seja a nossa linha, seja termos os componentes para produzir aquele produto, tanto quanto os transportadores aí serem ágeis para conseguir fazer as entregas lá sem parar a linha, né? Então, a gente sabia que a gente estava ajudando, mas ali é sempre aquela ajuda, né? Não, você precisa me ajudar. Então, você fazia de tudo para ajudar, porque você sabia que lá na frente a montadora ia te dar novos projetos, porque você é flexível, porque você atende bem. Então, ele sabia que poderia confiar em você. E ele confiava em você, por quê? Porque você tinha todos uma cadeia flexível também, né? Seja de linha de produção, seja de transportadores que faziam todo esse movimento acontecer, né? Então, a flexibilidade é fundamental nesse ponto. E eu acho que também outro ponto que eu acabei não falando, mas é fundamental, é você ter um bom relacionamento, né? Fazer a lição de casa, né? Dentro de casa. Um bom relacionamento com a equipe comercial, né? Porque na hora que tem o problema, você tem que ser transparente com a equipe comercial também. Né? Falar, ó, aconteceu o problema. Como é que a gente resolve isso juntos? Porque não adianta jogar essa responsabilidade toda nas costas da transportadora, sendo que muitas vezes para ter essa flexibilidade você vai precisar envolver o cliente, né? Seja para abrir um espaço diferente para você fazer uma entrega, seja uma entrega noturna, seja num feriado, e isso ter esse tipo de relacionamento, essa transparência, antecipação é fundamental. Antecipação com a equipe comercial é melhor. A gente sabe que vai tomar porrada? Sabe. Na hora que deu o problema, a equipe de logística vai tomar porrada. Mas é melhor você levantar a mão. Estou com um problema aqui, como é que a gente resolve isso juntos? Porque quanto mais tempo demora, pior o problema fica. Aí vira uma bola de neve e aí lá na frente, pô, por que não falou? A gente poderia ter feito alguma coisa. Então, essa lição de casa tem que ser muito bem feita também para você poder ajudar a transportadora a resolver o problema e garantir uma entrega aí diferente daquilo que estava programado. Esse ponto ele é fundamental, que é você saber o timing certo de escalar, né? Porque às vezes o pessoal da base, não, vamos resolver aqui, não vamos falar para o chefe, não vamos falar. E aí eles perdem um tempo precioso que poderiam ter escalado e a gente, na esfera superior ali, ter resolvido de uma outra forma a situação. Então, é importante entender ali se realmente é um problema, escalar rápido e acionar todos os recursos para resolver o problema rapidamente. Sem dúvida. Legal. Califani, quais as principais ferramentas de gestão logística que as empresas podem utilizar na seleção de transportadoras? Olha,
Eu lembrei de uma aqui que a gente não falou ainda, que me veio quando o Marcelo falou de reputação, né? Então, assim, quando eu vou comprar alguma coisa hoje em dia de valor, eu sempre entro lá no Reclame Aqui, né? Vamos ver como é que é essa empresa. Então, eu acho que o Reclame Aqui é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para identificar isso. Outra coisa é você trabalhar muito bem esses indicadores, né? Porque quando você está com uma transportadora, muitas vezes ela entra dentro do fluxo e ela começa a ter uma penalização, ela começa a ter uma baixa performance e você não vai observando essa baixa performance dessa transportadora até que um problema maior aconteça. Então, hoje em dia tem muita empresa usando o BI, já virou uma ferramenta muito fácil de implementar e de usar, e é muito importante fazer esses monitoramentos, ter essas metas, entender dia a dia, período a período, dependendo da criticidade aí do produto envolvido, para que você possa avaliar cada transportadora como está indo e começou a cair, chama essa transportadora, ó, o que está acontecendo, aonde foi o problema, o que você pode... vamos desenhar aqui um plano de ação, tem alguma coisa que eu possa te ajudar, sempre oferecer ajuda, porque às vezes o problema não está só do lado dela, também tem as emergências que saem desse lado e impactam o indicador da transportadora. Então, a gente precisa saber isso e, principalmente, a transportadora precisa ter esses números para acionar o cliente, né? Ó, cliente, você está tendo essas urgências aqui. Eu pensei num plano, ter também essa proatividade por parte das transportadoras, porque muitas vezes a operação ela tem uma dimensão tal que as pessoas lá dentro acabam não identificando. Então, eu acho que tem os dois lados, né? A proatividade da transportadora, mas as pessoas que contratam o frete, elas precisam ter essas ferramentas de OTIF, o BI, onde ali você vai ter todos os indicadores que você quer monitorar, essa rastreabilidade em tempo real para identificar onde está o problema, porque ainda mais com esse crescimento das entregas, seja a entrega do e-commerce, que o cliente hoje em dia ele está acostumado com a entrega muito rápida, ele reclama e já vai, às vezes ele não reclama nem para a empresa, já vai direto para o Reclame Aqui, e aí você começa a perder clientes que entram no Reclame Aqui e olham lá a sua má performance e ele acaba não comprando de você. Então, eu acho que hoje está tudo muito linkado e é importante a gente olhar todos esses fatores aí. Certo, Marcelo? Não, é isso aí. Você falou praticamente tudo. Ali é a confiança na hora que você vai contratar a empresa. Pergunta para ela, pô, como é que você mede a sua operação, né? Quais são os indicadores que você tem e que tipo de tecnologia que você tem, né? Se com essas informações você já tiver confiança, né, de que pô, a operação está controlada, facilita aí o trabalho de indicadores e SLAs dentro de casa. Acho que está no mudo aí, Thiago. Opa, perdão. Temos duas perguntas interessantes aqui do Marcelo, né? A primeira ele pergunta assim: quais bons sistemas de TMS vocês trabalham de forma integrada às transportadoras, né? Até para acompanhar os SLAs acordados. E uma outra pergunta que ele faz também nessa parte muito de tecnologia é se vocês entendem que o uso da inteligência artificial para escolha das transportadoras já é possível. Quer começar, Marcelo? Bom, vamos lá. Eu trabalhei, falando de TMS integrado, eu trabalhei com DataSul, que virou TOTUS, né? Então acho que funcionou bem.
um sistema aí que na Legrand funcionava muito bem, então é uma solução aí que hoje acaba atendendo bem. Tem outras empresas menores também que já desenvolveram sistemas integrados aí que funcionam muito bem. Inteligência artificial eu não vejo ainda, eu acho que é um critério, ele precisa ter muito ainda do lado pessoal, aquilo que a gente falou hoje ao longo aí do dia, eu acho que mostra aí que você precisa ter clareza e precisa ter um pouco de skill dentro de casa para poder fazer uma seleção correta. O que talvez ajude é você usar robô, né, para a questão de tabela de frete, colocar muito bem os critérios ali para você ter um output, né, importar as informações lá de como é que da tabela de frete da transportadora na hora que você vai fazer ali uma cotação e ela te devolver com os valores ali para você conseguir fazer uma comparação. Mas na seleção de forma geral, né, usar inteligência artificial, acho muito frio ainda para você selecionar a transportadora e usar isso como uma ferramenta. Legal. Califani, tem algum comentário também que você pode passar? Sim, eu gosto muito da NS Tech, né? É uma empresa que está fazendo um ecossistema de diversas empresas e a gente trabalhou muito com a Frete Rápido, que faz toda essa parte de leilão de fretes, faz o TMS, e ele tem ali dentro da NSTEC, a Frete Rápido é uma dessas empresas da NSTEC, e tem várias outras empresas que ajudam muito nesse processo para você tanto fazer o leilão, para você identificar onde estão as cargas, para fazer um fluxo sem papel. Então, eles estão trabalhando muito forte nesse ecossistema para fazer um super app aí para facilitar todo esse processo. E a parte de inteligência artificial não deixa, eu acho que tudo vai ter inteligência artificial, né? Ela está vindo com uma força tão grande que dentro da Live University, né, a gente fez uma reunião uma vez só para mexer com o chat GPT. Então, dentro dessa reunião, a gente chegava e falava assim, ó, eu quero desenhar um contrato de transportador para fazer isso, isso e isso. Ele já fazia todo o contrato. O que dentro de um bid para o produto XYZ eu preciso considerar? Ele já ia lá, listava tudo. Me explique melhor esse item aqui. E ele explicava melhor. Então, assim, para quem ainda não teve essa oportunidade, eu acho que vale a pena entrar e trabalhar. E fazendo ali simulações, perguntas, eles podem ajudar muito na hora de fazer esse bid aí, dando perguntas para você fazer para os transportadores. Pô, eu não sei por onde começar. Pede lá um checklist para o chat GPT, ele vai te dar seguramente. Com certeza. As ferramentas para isso ele vai te dar com certeza, né? Exato. Bacana. E, Marcelo, quais as vantagens de se estabelecer parcerias de longo prazo com transportadoras confiáveis? Bom, primeiro que você consegue trabalhar com uma empresa que vai entender o seu negócio. Então, acho que isso é fundamental. Segundo, conhece o cliente. Então, sabe os atalhos, como é que eu faço para poder chegar e atender o cliente. Cria relacionamento. Acho que a empresa que faz um bom trabalho e tem essa preocupação, né, de ter uma visão de dono, pô, eu sou o representante aqui do meu embarcador junto ao cliente. Cria esse relacionamento, pô, é fundamental. Ela vai garantir não só a reputação de quem embarca, mas também a própria reputação da transportadora no local. E também vai saber resolver os problemas. Né? Na hora que você tem uma relação confiável, né? Uma relação, você vai trabalhar com alguém que você sabe que na hora que o problema aparecer, ela vai ser a primeira a levantar a mão e te dar uma solução para resolver. Às vezes ela até já resolveu o problema e te fala, ó, eu tive um problema, isso aconteceu, eu já resolvi assim, e só te reporta. Aí é o melhor dos mundos.
Califani, tem alguma experiência também para compartilhar conosco? Eu acho que, seguindo nessa linha que o Marcelo falou, ela te traz tempo e qualidade de vida. É impressionante. Uma transportadora confiável, ela vai te dar tempo, por quê? Porque ela não vai dar tanto problema para você, você não vai precisar gastar tempo apagando os incêndios, e com esse tempo você consegue fazer novos projetos, olhar o futuro, porque às vezes a gente fica tão resolvedor de problemas ali, o dia inteiro resolvendo problema, que no final do dia você está esgotado e não pensou em melhorias, em evoluir a sua operação, pensou para frente, pensou em inteligência artificial. Você chega lá e fala, hoje eu vou testar o chat GPT, mas na hora que você abre o e-mail, ligação, WhatsApp, você não sabe por onde você começa, de tanto problema que tem. Então, eu diria que é fundamental você ter isso, e a grande vantagem vai ser para você poder melhorar a sua operação nesse tempo que você não vai estar pagando incêndio. Legal. Tem mais uma pergunta que surgiu agora do Adriano sobre o ESG, né? Esse tema para vocês hoje, né, é um tema muito evidência do mercado, né? A questão de governança e sustentabilidade, né? E algumas empresas a gente percebe que tem priorizado muito até transportadoras que já têm políticas de ESG dentro dos negócios. Qual que é a importância disso para vocês? Tem algum comentário também, Marcelo, sobre esse assunto? Sem dúvida, está ganhando cada vez mais força. O ESG começou, né, com aquilo, você pagaria mais para ter, de repente, um produto que você sabe que a cadeia é sustentável, as pessoas falavam que não, mas ele está ganhando força agora como pré-requisito. Então, não vai ser uma questão de você querer pagar mais ou não, mas vai ser uma questão de o ESG, ele vai se tornar obrigatório, né, para cada vez mais, né, em toda a cadeia, e não vai ser uma opção da pessoa que está fazendo a contratação, né, de frete ou de uma transportadora de ter ESG. Ele vai ter que se adequar ao mercado e vai precisar trabalhar nessa frente, assim como começaram em outras vertentes, mas ele vai ser um processo aí fundamental que ganha força, já está em evidência, e eu acho que vai ter muita empresa aí que vai ter que se descabelar para conseguir atender e estar à frente das outras. Quem tiver ESG rápido e de uma forma consistente vai seguramente estar à frente de outras empresas e vai ganhar negócios, porque vai tirar competidores aí do mercado. Concordo plenamente, não vejo o futuro sem a inteligência artificial e o ESG. Essas duas frentes, elas vão entrar, inclusive já tem sistemas desenvolvidos em várias empresas para aplicar o ESG dentro das empresas, porque principalmente a parte de transporte, né? Você emite muita gás carbônico. Qual que é a pegada que você tem? Como é que você ameniza essa pegada de carbono? Qual é a governança que você tem? Eu acho que futuramente, quer dizer, hoje já está acontecendo numa pequena escala, mas futuramente vai ser mandatório um item lá, ESG. O que você faz com cada sigla dessa, quais são as suas iniciativas, e algumas empresas vão estar com uma requisição muito maior para que você entre como fornecedor. Então, é fundamental que todos tenham isso. Bacana. Bom, pessoal, a gente está na fase final aí do nosso evento, né? A gente procurou fazer um evento bem objetivo e bem curto, né? E eu só queria passar mais alguns recados, né? Primeiro, pedir se vocês gostaram realmente desse conteúdo, para fazer inscrição na nossa página no YouTube e curtir lá realmente essa transmissão, né? Ajuda a gente no engajamento. E se vocês realmente quiserem se aprofundar um pouco mais também nesses temas abordados, reforço, né? A gente lançou alguns meses atrás 2 e-books
né, estão disponíveis para download gratuito no nosso site. A gente descreve muitas dicas aí que o próprio Marcelo e o Califani passaram dessas suas experiências aí para a gente nesse evento, né? O importante também a gente passar a informação de que o link da gravação do webinar vai ser disponibilizado pelo e-mail, né, para todos os inscritos, vai estar disponibilizado, e se alguém mais tiver alguma dúvida sobre e gostaria de esclarecimento ou alguma outra sugestão, né, o próprio Marcelo Califani estão aberto a gente fazer esses esclarecimentos posteriores, né, e podem fazer até nos comentários lá e dar o seu endereço de e-mail, a gente vai fazer o esclarecimento e retornar aí para individualmente aí essas dúvidas, tá? Queria agradecer mais uma vez ao Marcelo pela disponibilidade pela agenda, ao Califani também, viu? Obrigado pela disponibilidade pela agenda, obrigado por ter compartilhado um pouco dessa experiência, acho que vai ser enriquecedores aí para quem realmente está no mercado e tem essa tarefa aí de fazer seleção de transportadora de carga na parceria, né? Agradecer mais uma vez a todos. Legal, pô. Eu que agradeço aqui, Thiago, prazerzaço estar com vocês e sucesso aí nos negócios aí para todo mundo. Eu também agradeço bastante, foi incrível e fico à disposição aí no LinkedIn, caso vocês queiram conversar alguma coisa, eu estou à disposição lá, colocando Alexandre Califani, já apareço lá. Eu também, Marcelo Cório, podem me procurar aqui e estamos aí para trocar figurinhas, que na nossa área acho que isso é fundamental. Bacana. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí a todos, né, por ter disponibilizado o seu tempo aí também para a gente. E vocês também devem receber, é importante dar um aviso, né, os inscritos vão receber brevemente aí uma pesquisa rápida de satisfação, até com o intuito de a gente estar desenvolvendo novos temas aí pertinente à área de logística e transporte, que a gente pode estar trazendo especialista para poder compartilhar suas experiências aí profissionais, tá? Obrigado a todos aí, boa tarde. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, obrigado, pessoal.